todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Diuchela Cast. Eu me chamo Gabriela Pestano, trabalho na gestão do escritório Diuchela. E hoje nós vamos tratar de um tema que está sempre à mesa quando a gente vem falando de reforma tributária, que é a questão das integrações das áreas, principalmente no que tange à tecnologia. A gente fala muito aqui nos nossos episódios o quanto as áreas têm que estar integradas para fazer acontecer, para que a reforma saia do papel e realmente seja implementada. Então, para isso, convidamos dois convidados especiais, o Paulo Couto, que é Head de Soluções Digitais SAP na PSW, e o Gabriel Hipólito, que é Head de Produto e Soluções Digitais. Uma empresa, né, a PSW, para quem não conhece, é uma empresa voltada para soluções de tecnologia, voltada à inteligência e gestão empresarial. Então, são convidados muito relevantes para nos ajudar nesse debate. E a gente queria iniciar perguntando para vocês, né, historicamente, como andou a tecnologia, não só relacionada à reforma tributária, mas como ela acompanhou as mudanças ao longo do tempo. Muito bem. Muito obrigado primeiro pelo convite. É um prazer para a gente estar aqui. Realmente, um encontro como esse sempre gera bons resultados, né? A gente troca experiência, troca conhecimento e todo mundo sai melhor do que entrou. Bem, a questão da tecnologia, principalmente quando a gente trata esses aspectos mais fiscais, tributários, e que dizem muito respeito a essa complexidade do cenário que a gente encontra no Brasil, ela tenta ajudar desde muito tempo, né? Então, nós temos muitos históricos, assim, de como as coisas se desenrolam desde o final dos anos 80, com muita complexidade para as empresas, para resolver, para atender as obrigações legais. Então, isso sempre a tecnologia aportou recursos para que esse trabalho, apesar de ingrato, seja feito da melhor maneira possível, né? Então, desde esse histórico lá no final dos anos 80, a gente tem muitos sistemas, muitas estruturas que buscam ajudar e complementar o trabalho, principalmente contábil, fiscal, com soluções que fiquem mais tranquilas para serem operadas, né? Então, essa visão que a gente tem e traz do aporte da tecnologia como uma forma de não só automatizar e facilitar o trabalho, mas também ser uma fase do processo que agrega valor, né? É o que, desde então, a gente vem trabalhando e agora, com as ferramentas mais modernas que a gente tem disponível no mercado, gestão de dados, soluções de IA, isso tem se tornado mais simples e efetivamente mais assertivo. Mas é um grande desafio, a gente tem há bastante tempo trabalhado, eu particularmente sou um profissional já há bastante tempo no mercado, a gente tem visto que realmente tem sido um grande desafio fazer essa integração que a Gabriela comentou, né, desde sempre, entre os conhecimentos técnicos, os conhecimentos dos processos e os conhecimentos de tecnologia. Toda vez que a gente consegue unir o melhor desses três mundos, o resultado é bem positivo, né? E a gente está agora com recursos bem avançados que têm efetivamente ajudado nisso. Isso. Eu acho que essa evolução ela foi conjunta, né, realmente, porque como tu falaste, né, Paulo, a gente tem desde os anos 80 uma evolução muito grande e uma exigência muito grande por parte do governo de adaptação tecnológica sempre linkada a uma solução fiscal, eventualmente, que o governo quer prestar. Então, a gente teve ambiente SPED lá atrás sendo implementado, nota fiscal eletrônica mais recentemente. Então, a gente sempre vê uma exigência, uma necessidade de adaptação tecnológica pelas empresas que traz, enfim, né, uma conexão histórica realmente das duas áreas. E eu acho que é aqui um ponto-chave que a gente vê a tecnologia depois de ser um instrumento se tornar aliada do negócio também para ir além de simplesmente implementar a solução, né? A gente brinca, né? O pessoal que é mais antigo, que trabalha nesse negócio há mais tempo, a gente brinca que a gente começou a fazer a transmissão das obrigações acessórias de forma axial, né? Tu botava embaixo do sovaco e levava o disquete até a Receita Federal para fazer. Então, essas coisas começaram com problemas técnicos a serem resolvidos, mas a grande questão sempre foi o desafio das empresas de fazer isso dentro do período legal e também gerar valor a partir dessas informações que são coletadas, né? Então, nesse sentido, tem sido um desafio que a gente está aí discutindo de quase 40 anos, né? Sim, e muitos desses desafios que a escala que os negócios tomam hoje em dia
alguns desafios continuam sendo os mesmos, né? Como o Paulo falou, em relação a cumprimento de prazos, ficar atento a novas obrigações fiscais que vêm, né, sendo atualizadas, né? A gente vai falar um pouco mais sobre reforma tributária, mas muitos dos desafios se mantiveram e alguns, né, foram potencializados com a escala dos negócios, né? Então, a TI, a tecnologia como um todo, estar próximo das áreas de negócio e também das áreas de fiscal e tributário, é estratégico para as empresas, né? Justamente porque existem certos negócios com volumes de processamento de dados que só são possíveis, né, de apuração e coleta de dados para cumprimento dessas obrigações com o apoio da tecnologia, justamente. Então, né, vejo que é muito estratégico, né? Nós, né, colocando soluções digitais dentro das empresas em N setores, a gente vê que é muito forte a presença da TI em todas as áreas de negócio, né? Não só do tributário, mas também todas elas que, indiferente do ramo de negócio, está inserida. Sim, até porque, né, se a gente for pegar toda essa evolução de 40 anos, como tu comentaste, a gente tem a disponibilização de tecnologia para o mercado inteiro, né? Isso passa a ser também um diferencial nas próprias negociações, nas próprias relações de mercado e com o consumidor, com o público. Então, tu tá adequado ou tu tá com soluções que entregam resultado na ponta final e que também espelham, né, a governança, o teu compliance, a tua rigidez e, enfim, né, realmente a tua situação tá em conformidade com o físico no final do dia, por exigência dele, mas também por uma necessidade da organização, é que acaba trazendo sempre à mesa o papo de tecnologia como um papo de negócio, né? E acho que é isso que vocês devem estar observando também, principalmente aí, desde os anos 2000, eu acho, ganhando mais força, com o avanço, inclusive, dessas soluções que vocês estavam comentando, né? Isso, e principalmente no aspecto assim que a gente, com uma empresa de tecnologia, cada vez mais está sendo confrontado no sentido de entregar soluções que também estejam integradas nessa visão de negócio. Porque uma coisa é, efetivamente, eu resolver um problema pontual numa área, num setor, com um determinado sistema, um determinado software, mas cada vez mais as questões são mais integradas, elas interagem mais, né? Então, às vezes posso estar trabalhando numa área específica de negócio e o negócio está impactando, na verdade, toda a organização. Então, essa velocidade, essa visão, essa velocidade que o Gabriel comentou e que leva a gente a também desenvolver soluções mais rápidas, elas tendem a ser mais assertivas quanto mais a gente integrar a solução, envolver todo mundo no planejamento dessa solução, né? Então, ou seja, não é a pressa de fazer que faz com que essas etapas sejam puladas, né? Então, a gente sente muitas vezes falta hoje, ao desenvolver alguma coisa, dessa orientação técnica específica de uma determinada área, que tem que estar cada vez mais dentro do processo para a gente poder fazer uma solução que realmente seja assertiva, né? A gente costuma dizer que não é reforma tributária, né? Quando a gente está falando agora, né, desse momento, dessa mudança atual, dessa grande mudança, mas sim que é uma revolução tributária. Sim. E como o Gabriel falou, cada vez mais falar do negócio, entender o negócio faz sentido tanto para soluções tributárias quanto tecnológicas, né? Então, a gente sempre tem dito, vamos falar da reforma tributária nas empresas, chama o pessoal do TI, chama o pessoal de todas as áreas, sempre o TI como uma das questões muito importantes devido a essa integração. E até falando em negócio, eu acabei não apresentando o Igor, que trabalha na nossa área de negócios, né? Ele é advogado lá no escritório de Itela também, que veio me ajudar a conduzir esse episódio, né? Mas a gente está muito mais interessado em escutar vocês para ver como a tecnologia tem a nos ajudar, mas ele veio contribuir também em cima dessa questão da reforma tributária, que é algo que ele tem visto muito ultimamente junto com os nossos clientes. Isso. E eu acho que, lógico, né? Falar de reforma, como a Gabriela falou, acaba sendo invariavelmente, vocês sabem, na atuação de vocês, falar de negócio também, né? A mudança estrutural e talvez a primeira área a ser sensibilizada foi as áreas de tecnologia das empresas, né? A gente viu isso por uma exigência legal, né? Então, tinha uma obrigação de se adaptar. Principalmente layout de notas fiscais para as tags de IBS, CBS. E já estou avançando aqui no tema reforma tributária porque eu sei que isso foi e é do dia a dia de vocês também conversar sobre esses assuntos, né? Então, não preciso fazer todo o disclaimer e quem acompanha o podcast também sabe que a gente está falando de reforma há bastante tempo, está familiarizado com isso também. Então, a gente viu essa pressão ali, principalmente em 2025, para se adaptar às regulações da reforma tributária, Lei Complementar 240
14, enfim. E 2026, esse ano de transição, já com alguma flexibilização das imposições de multa. Agora, recentemente, aqui na data que a gente está gravando o podcast, foi regulamentada a CBS, então vem de novo à tona o debate a respeito das multas, né? Apesar da Receita Federal já ter se manifestado no sentido de que não vai cobrar em razão do não cumprimento dessas obrigações formais, né? O que vocês têm visto e como vocês viram esse movimento de acompanhar primeiro os projetos de lei de reforma tributária e já ir antevendo alguns problemas? A gente sabe que faz parte da rotina do Paulo trabalhar a SAP, né? Enfim, do Hipólito pensar também em soluções de negócio, soluções para os clientes de vocês. Como que foi esse movimento de olhar para a reforma tributária, olhar para dentro da PSW também, para repensar um negócio que a gente sabe, de novo, é uma mudança de paradigma que vem por aí, né? Então, são muitos pontos e muitas ideias a se costurar para formar uma solução que faça sentido, né, para a empresa. Não, então, exatamente nesse ponto que o Igor está tocando, foi a experiência que a gente teve do ano passado para cá, né? Quer dizer, o que estava endereçado para 2026, né? Um monte de ajustes operacionais de emissão de nota para criar campo, IBS, CBS, né? Mas que, do ponto de vista de uma visão mais holística, mais ampla, não é nada. É uma parte operacional que a gente está, inclusive, acostumado a atender. A grande questão é quando a gente começou a discutir os aspectos desse problema geral da reforma tributária, começaram a aparecer várias coisas que não estavam nem endereçadas ainda, digamos, para a área de TI, que é nosso cliente principal, né? Então, nós fomos para a TI perguntando o que vocês precisam. Nós precisamos ajustar a nota. O que a organização precisa? A organização precisa muito mais que isso. Precisa rever a estratégia, precisa discutir os aspectos principais de fluxo de caixa, de estoque, de logística. Se me permite uma adição, Paulo. Claro. Essa primeira abordagem que se imaginava era uma abordagem puramente reativa, como sempre foram as outras adaptações a novas leis, novos regulamentos. Que já exatamente. Foi colocado. Isso já estava, né, no fluxo de alinhamento entre TI, fiscal e tributário dentro das empresas. Surgiu uma nova lei, surgiu uma nova adaptação, uma nova tag na nota. O sistema. Exato. Isso já estava no fiscal fluxo. E eu não vou nem olhar, assim, né? Exato. O pessoal do contábil. Eu vou dar um suporte técnico pontual ali para uma classificação, uma parametrização. Muitas empresas, inclusive, ainda não perceberam o real impacto, como comentaste, né, Igor, que a reforma tributária, o pacote como um todo, ele muda, inclusive, aspectos do negócio, estratégia de negócio, como que a gente vai levar o nosso produto, quais são os fornecedores que estrategicamente a gente vai continuar recebendo, tomando serviço, né, como que a gente vai vender o nosso produto para otimização de estratégia, ganhos financeiros, análise de pricing e tudo mais. Então, é muito mais amplo nessa vez, né? Do que o que já estava no modus operandi, vamos dizer assim, da tratativa, né? Então, era isso que eu estava comentando inicialmente. Quer dizer, essas demandas que vieram para a gente durante 2025 para 2026 eram muito mais regulatórias, que nem o Gabriel está salientando agora, tem um regramento para fazer. Só que à medida que a gente vai conversando sobre o problema, vai levantando e vai agregando pessoas novas à discussão, e aí, por isso, reforçando o ponto que a Gabriela botou desde o início, a integração, né? É um problema que tem que ser visto, assim como outros, de uma maneira holística dentro das empresas. Não adianta mais envolver tradicionalmente. Para nós estamos vendo isso. Antes eu tinha um cliente dentro de uma empresa, ele dizia o que ele queria e pronto. Nós ia lá desenvolvíamos o sistema, acertávamos o SAP, sei lá. Só que agora todos esses fatores eles estão integrados e geram vários impactos. Então, se a gente pensar digamos, na gravidade da mexida da reforma tributária, que fala desde os aspectos mais essenciais do negócio, muitas dessas coisas não tem um regramento oficial, é um regramento que é a lógica de negócio e o processo da empresa. Então, tem que ser visto de forma individual e da forma com que a gente vai ajudar a resolver. E, para isso, por exemplo, nesse caso em particular, nós não somos especialistas nesse assunto, tá? Nós precisamos agregar gente que conhece. Não, isso vai ser assim. Isso, se a empresa optar por uma determinada solução, vai acontecer isso. Então, essa relação de causa e efeito, para nós, ela amplia muito a nossa atuação e exige mais profissionais para a gente poder trabalhar. E um ponto legal que eu acho que vale a pena comentar, né, é que também, com o avanço de tecnologia, o dado ele ganha uma relevância muito grande nessa história toda, né? E vocês são, entre aspas, proprietários do dado ou têm a capacidade de se tornar
proprietário do dado do negócio, né? E usar o dado bem é que leva a necessidade de botar todo mundo à mesa para debater o que vai se fazer com aquilo, né? Não limitar, por exemplo, a questão de obrigação fiscal, mas pensar como a reforma impõe, que a gente falou, traz neutralidade, o preço passa a ser líquido, né? Impacta em fluxo de caixa, em margem, fins de incentivos fiscais estaduais, tudo isso acaba impactando lá no final o negócio, né? E tu olhar para os dados que tu possui dentro da tua organização e dar o viés correto a partir dessa visão holística que vocês trouxeram, é que pode ser o diferencial em todo o regime de transição, né? Que eu acho que o que a gente vinha debatendo já em projetos anteriores conjuntos, mas conversando sobre isso e colocando as pessoas na mesa para debater esses pontos e tu saber exatamente o que tu quer expressar daquele dado, né? Não tratar o dado para trazer uma decisão de negócio e tendo acesso a esse dado, acho que é importante trazer um pouco de como foram as estratégias desses projetos, assim, né? Para que a gente possa delinear os vários cenários possíveis que a empresa pode decidir seguir, olhando para esses dados, porque não existe uma receita fechada, vamos dizer assim, que para empresas deste setor, vamos fazer isso. Para empresas desse setor, vamos fazer desta forma. Né? A TI tem um papel estratégico de trazer à tona esses dados e, junto com essa análise holística com os demais setores, poder trazer essa análise de cenários para que seja levado em consideração, né, o que é o negócio de cada uma das empresas e seja tomada essa decisão a nível de comitê, vamos dizer assim, como a gente falou, né, que há necessidade de envolver as demais áreas e tudo mais. Então, vem a ser, de fato, é um trabalho super estratégico, assim, que, né, tomou proporção enorme. E um aspecto, acho que vale a pena ressaltar, que é uma grande diferença daquele histórico que eu estava brincando com vocês lá de 40 anos atrás, é que lá atrás, quando a gente pensava em soluções, eram soluções muito mais estáticas, né, que partiam de uma uma receita de bolo que a gente fazia. E o que acontece agora, que o Gabriel pode até falar com muito mais propriedade do que eu, é que essas novas ferramentas, principalmente a gestão de dados, as soluções de inteligência artificial, elas permitem personalizar a solução para cada cenário e para cada organização. E isso é um grande diferencial, que a gente, trazendo esse histórico de muitos anos atrás, a gente não tinha como isso. Fazia uma parametrizava. Solução. Isso, no máximo, parametrizava alguma coisa diferente. Agora não, tu vai numa base de dados lá e o Gabriel e a equipe deles trabalham com um monte de insights, está conversando com o pessoal e pedindo, mas olha aqui, está aparecendo isso, está aparecendo aquilo. Quem sabe a gente simula um cenário para cá. Então, a real vantagem hoje da tecnologia é permitir essa personalização, que para cada caso pode ser muito particular. E para tu fazer uma boa personalização e discutir bons caminhos e bons cenários, tu precisa de todo mundo integrado conversando. Aí tu precisa do cara do fiscal, aí tu precisa do cara da vendas, tu precisa do cara do logística. Sim, porque precisa olhar para o negócio. Isso, o negócio precisa olhar para o negócio. Exatamente. Né? Acho que eu ia dizer, a reunião de vocês cada vez está com mais pessoas, né? Para ajudar vocês a entenderem não só... Porque acho que a gente pode também dizer que antes vocês... Entendendo formalmente a questão, vocês davam a solução. Agora, entender a questão material, o que a gente está falando efetivamente é essencial para poder fazer essa personalização que vocês estão falando. Né? E é muito mais complexo. Né? Então, demanda um nível de conhecimento muito mais profundo sobre o negócio, sobre os problemas a serem resolvidos e as possíveis soluções. Só que a vantagem, hoje, para nós que trabalhamos com tecnologia, é que realmente as ferramentas avançaram muito nisso. Tá? Então... O Gabriel pode falar muito disso, as ferramentas de soluções digitais hoje são fantásticas. Simulam um sistema em uma semana, bota para rodar, funcionou, não funcionou, prototipa, errou, acerta, vai. Isso era impensável anos atrás. A gente tinha um ciclo de desenvolvimento de uma solução muito longo, né? Então, fazia com que as coisas fossem muito mais demoradas. Então, essa mudança da tecnologia nos permite fazer frente a esse desafio. Se nós tivéssemos esse desafio hoje, com as tecnologias de anos atrás, isso realmente não seria possível. E de fato, o que é o diferencial, as empresas conseguir trazer rapidamente essas opções de cenário à mesa, né, e a tecnologia ajuda nisso, né, de poder desenhar possíveis caminhos, né, junto com os experts que são vocês, né, nas leis, estarem atualizados com todas as novas diretrizes que vêm. Nós termos essa agilidade para poder desenhar os cenários e junto com esse comitê tomar essa decisão, né, do que é mais estratégico para a empresa e como tu comentaste, a questão da
parametrização ou como que estão configurados os cadastros, isso é o cerne da questão para a gente, de fato, poder, por exemplo, né, falando um pouco mais técnico aqui, mas separar uma amostra desses dados, dos produtos que o cliente tem, por exemplo, de como que são os fornecedores e tudo mais, e a gente poder prever e testar cenários diferentes para apresentar, né, numa amostra menor, quais que seriam os resultados futuros no próximo ano, nos próximos 2, nos próximos 5 anos, né, que permeiam e como que vai se desdobrar, por exemplo, né, os efeitos da reforma, né? Tem muitas coisas que acho que vocês podem comentar um pouco mais que ainda não tem definição, mas que vão acontecer, né? Então, mesmo colocar alguns cenários, ainda não temos todas as respostas, né? Mas esse é um dos aspectos. Isso já não tem nem alíquota, né? Se a gente Imagina. for olhar. Mas a gente simula. Mas dá para simular isso, dentro de um espectro de carga tributária, enfim, para já gerar essa informação gerencial para o negócio, né? Eu tava pensando, né? A gente já fez alguns episódios aqui, né? Com algumas lideranças que a gente tá falando e comentava, assim, como o tributário, né? Pegando só a área tributária, historicamente, o que ela deveria fazer, e nem sempre fazia, que era ajudar a empresa na tomada de decisão. Que é, não é só não dá. Dá pra fazer, e daí a consequência é isso. Não dá por isso. Dá e tá tranquilo, ou tem uma consequência, pode ter uma consequência severa. Então, assim, ajudar a tomada de decisão com justificativa e não só, não sei, em que pese, sabe? Aquela coisa que às vezes a consultoria, né, ou a advocacia, às vezes é uma claro, mas fica meio em cima do muro, não quer dar, mas a gente sempre fala, não, o tributário, cada vez mais, e recentemente a gente vinha se colocando nesse lugar de ajudar na tomada de decisão. Pode ou não pode, por quê? Eu acho que agora a tecnologia cada vez mais ajuda a trazer o dado para fornecer essa decisão, né? Que no final do dia é isso que a empresa quer. Ajuda a diminuir mitigar o risco e fazer e propor cenários. E um dos aspectos interessantes, que isso também que a gente estava comentando, é que a gente hoje, ao chegar para atender um cliente, a gente já vê claramente o pessoal que percebeu isso e o pessoal que não percebeu, entendeu? Porque as discussões já começam a ser em outro nível, o envolvimento começa a ser em outro nível e você consegue ver a velocidade que a empresa que entendeu isso está tratando os assuntos. Então, a gente já consegue ver com distinção, assim, chegando no cliente, qual é a abordagem do cara realmente no sentido de dar fluidez, porque hoje um dos aspectos principais na vida das organizações é da fluidez na tomada de decisão. A gente tem que, se for para errar, erra rápido e volta e faz e tenta, entendeu? Isso é uma decisão orientada por dados reais, né? Realmente projeções contundentes. E eu acho que, apesar da gente ainda ter muita coisa a ser regulamentada pela reforma, né? A gente já sabe aonde o calçado vai apertar ali na frente em alguns casos e, grosso modo, para a maior parte das empresas, né? Porque, por exemplo, o fluxo de caixa é fato. Que a gente olha para o que está regulamentado e o que foi definido na Lei Complementar 214 e a gente sabe que as empresas vão sofrer um impacto, né? O dinheiro para de girar ali dentro, o valor é recebido líquido e isso aperta o fluxo de caixa. Onde é que isso pode impactar no negócio, né? Acho que eu tenho que estar em live e com mais usuários, por exemplo, de tecnologia. E digo usuários por quê? Porque pode ser a pessoa de compras que vai estar utilizando da tecnologia ou de uma solução tecnológica para ver margem e preço e conseguir manter também a lucratividade da empresa estável durante todo o período de transição. Sim. Porque a gente sabe, né? Vão ser 2 regimes concomitantes também. Isso é um ponto importante. Então, a gente não está falando que é 2027, a gente vira para a efetividade plena da reforma tributária, não, né? A gente vai até 2033 com duas coisas caminhando em paralelo e duas lógicas completamente diferentes. Né? E tem um comentário bem interessante que eu acho que, sobre o ponto de vista dos profissionais que estão envolvidos, mesmo eles sendo especificamente de negócio, como tu comentaste, pegando o exemplo de compras, historicamente, profissionais de tecnologia e de fiscal dentro das empresas, eles são profissionais muito profundamente técnicos, né? Dentro dos seus nichos, vamos dizer assim. E esse comitê que envolve as áreas de negócio, ele tende a ser de pessoas de compras que têm um viés tecnológico até certo ponto, mas que também entendem até certo ponto do fiscal, então tende a ser profissionais para poder navegar, vamos dizer assim, não tão profundamente quanto os representantes das suas próprias áreas, mas que eles consigam navegar, entender e colocar a posição, como tu deu o exemplo, né, Igor, de compras, mas considerando um viés tecnológico, considerando, né, um letramento base, vamos dizer assim, sobre o ponto de
vista tributário e fiscal, assim, né? Então, os profissionais estratégicos, assim, que conseguem, né, participar dessas decisões, eles são mais... né, com conhecimentos mais amplos, né? Isso, porque acaba refletindo, na verdade, a realidade da operação do dia a dia. Isso, né? isso. Então, vai ter o impacto no fiscal, vai ter o impacto na TI, vai ter o impacto em supply chain, vai ter o impacto em compras, vai ter impacto no jurídico. Enfim, todas as áreas vão ser impactadas e, sob um viés ou outro, vão ter que considerar aquilo que está apertando a outra ali. Exato, exatamente. Então, trazer isso para a mesa para tu conseguir olhar e tomar uma decisão estratégica de como vai ser, por exemplo, o teu regime de transição, como que tu vai olhar para o teu negócio, que decisão tu vai ter que voltar atrás, porque tu tomou... Tu tem um planejamento estratégico, certamente, né? E decisões foram tomadas com base na perspectiva de que o Brasil tinha uma realidade fiscal, né? E essa realidade está mudando. E tu poder fazer isso em tempo real, com assertividade, com a análise de um volume muito grande de dados de toda a operação, é o que pode fazer diferença em termos de competitividade ali na frente, né? Não, esse mesmo exemplo que tu usou aí do fluxo de caixa é interessante, porque pode ser que a resolução não esteja no crédito. Então, ele vai ter que buscar compensar, de repente, o fluxo de caixa dele nas operações de compra, nas operações de logística. Ele vai ter que fazer algum tipo de alteração no processo dele que busque recuperar ou, pelo menos, mitigar o problema que ele vai enfrentar. Isso, e a mesma coisa para margem, precificação, todos os exemplos que a gente vai... ter que confrontar nesse debate que se vai ter dentro das empresas, né? Uma hora ou outra, ou aquelas que já começaram, ou aquelas que ainda têm, porventura, que começar a discutir. Eu acho que a gente fala isso há bastante tempo, mas acho que a reforma é um baita exemplo de que não dá mais para as áreas ficarem nas suas próprias caixas. No nosso escritório, a gente tem falado, né? Bom, nós somos tributaristas, né? A nossa principal área de atuação é o tributário. E faz mais de ano que a gente fala, pessoal, mas a gente não pode só entender do tributário, a gente tem que entender de negócio, porque o tributário tem que auxiliar para o negócio. E eu vejo que para vocês isso também. É a mesma lógica. Para a tecnologia poder ajudar, ela vai ter que entender o negócio. E daí eu queria escutar um pouquinho de vocês, o Igor também, o que né, vocês que atendem bastante cliente, estão na rua aí sentindo as principais dores. Uns exemplos que a reforma, acho que o Paulo né, comentou muito bem, que vocês conseguem numa primeira reunião já sentir quem está avançado, quem já está com a reforma mais bem elaborada, já entendeu, já sabe né, tomar uma decisão mais rápida. Vocês veem aqueles que ainda estão engatilhando, que não engatinhando, não sabem ainda muito bem para onde tatear, esses leva mais um tempo. Mas que vocês comentassem um pouquinho as principais dores que vocês têm enxergado quando estão nos clientes. Assim, o que tem acontecido desde 2025, porque já tinha sinalizado a questão mais operacional e técnica de ser mexido, é que as demandas que a gente tem, tanto falando especificamente lá do meu nicho lá, que é o SAP, né? Então, as demandas que vieram muito técnicas, né? Para resolver determinado problema, que a legislação em janeiro de 2025 ia cobrar... 26, né? De 26 ia cobrar a nota fiscal. Mas o que a gente tem visto agora, e digamos, tem sido as principais preocupações, é que o pessoal tá levantando aquelas questões mais estratégicas, que a gente comentou, né? Fluxo de caixa, os créditos tributários, a logística, como é que eu vou fazer? Então, esse enfrentamento do problema está se dando em vários níveis, né? Alguns já têm um plano, normalmente tem um plano elaborado com as premissas do que a reforma está dizendo, e tem outros que estão começando apenas a pensar sobre isso. Só o que acontece, particularmente para nós, do ponto de vista do atendimento a essas demandas, o que está começando a acontecer de principal problema é que está começando a faltar recurso para atender. Então, aquelas pessoas... Isso vai acontecer com todo, não interessa se é SAP ou qualquer sistema de aplicação ou qualquer desenvolvimento de solução, seja um agente de IA ou seja uma gestão de dados, isso também vai começar a acontecer. Por quê? Porque as demandas agora começaram a embolar. Então, o pessoal começou a despertar para o problema, então começou a demandar, né? Então, o que a gente está vendo é isso, que as coisas estão começando a aparecer, os problemas principais. Esses problemas principais estão começando a ser endereçados e quase sempre esse endereçamento envolve tecnologia, né? Então, em geral, o que a gente tem visto no mercado e principalmente tem sido trazido para a gente é que muitas vezes o pessoal já está atrasado sobre algumas coisas que deveria ser feito, não fez, né? Não fez o planejamento que deveria e agora está começando a chegar num ponto em que vai começar a faltar recursos. Assim como provavelmente... vai ser um profissional escasso analista tributário esse ano, porque as empresas estão
forçando muito a matéria, também na área de tecnologia a gente vai começar a sentir uma falta de recursos, particularmente lá do lado da SAP, faltam determinados profissionais, porque os projetos começaram agora a ganhar velocidade, né? E eles não são simples, não tem nenhum projeto simples. Todos eles tendem a ser complexos por isso tudo que a gente falou, né? Que é um conjunto, é uma tomada de decisão, é um envolvimento de todo mundo. Até hoje nas empresas, para conseguir reunir várias pessoas de várias áreas, é uma agenda complicadíssima, né? Já é, por muitas vezes é híbrida. Isso, então super complicado. Não está no momento. Não está no momento disponível. Então, esse tem sido os principais percalços, que o pessoal que se acordou, já tem um plano e está executando, tende a ter muito mais tranquilidade para fazer a transição do que o pessoal que apenas agora está despertando. Então, a gente está vendo agora que o pessoal que apenas agora está começando a se levantar sobre determinados aspectos vai ter muita dificuldade para cumprir. E não é nem o cronograma oficial, é o que a empresa vai esperar que ela responda realmente, né? Sim. Ou seja, conseguir fazer essas entregas, conseguir fazer uma transição do modelo de negócio de uma maneira organizada e que mitigue os riscos e potencialize os benefícios. Então, esse tem sido o principal problema. A gente vê empresas em diferentes estágios, acredito que vocês também devem ter essa mesma realidade, né? Mas para nós sempre é mais complexo, porque a gente tem um ciclo de desenvolvimento das soluções. Qualquer sistema que é implantado nas empresas tem uma curva de aprendizado, as pessoas têm que ser treinadas. Então, muitas vezes o pessoal hoje minimiza o esforço que vai ser necessário para fazer essa transição. E encontrando vários níveis, né, de adaptação das empresas em relação à reforma, muitas vezes a natureza do nosso serviço, né, seja ou de prover uma solução digital, desenvolvê-la, ou fazer outsourcing de profissionais especializados em SAP ou em outras tecnologias, nós entramos como, né, um parceiro estratégico lá de consultoria mesmo, da mesma forma como vocês, mas quando nós começamos a trazer os problemas à tona ou eventualmente construir ferramentas que vão trazer cenários para as pessoas poderem avaliar, nunca se tem a resposta naquele momento. Então, não adianta a gente colocar todos os cenários agora aqui na mesa. Vamos pensar aqui 5 minutos sobre isso. Não, entendeu? A tecnologia não é um fim em si mesmo. Exato, né? exatamente. Ela é um meio. Ela não termina naquela nossa entrega de produto, vamos dizer assim, porque tem que ser pensado nos cenários, nos impactos, inclusive tem momentos que as empresas vão entender que não vale a pena mais comercializar o produto X no modelo que eles faziam até então e mudar um modelo de negócio, pivotar para uma outra coisa. Muitas coisas que a gente tem visto e tem conversado, né? A gente vê que tem sido impactadas porque é o momento de repensar, é olhar para dentro e repensar tudo. Acho que, como tu comentou, a gente consegue ver que a tecnologia vai ter um papel central em todo o regime de transição e depois cada vez mais, seja pelo ganho de mercado, né, e o desenvolvimento dessas soluções, mas também para justamente ser um canal de segurança adequado para tu avaliar os dados do negócio. Né? Então, a gente volta a falar de dados, assim, e porque realmente isso é posto no dia a dia. Claro, né? Quando pegando um exemplo de projetos que a gente já trabalhou em conjunto, por exemplo, contratos é um ponto-chave na reforma tributária. A gente sabe que vão ser afetados, né, as relações comerciais como um todo. E com tecnologia, tu escala a tua capacidade de análise, tu escala os dados que vão ser colocados na mesa e com uma velocidade muito mais rápida, com assertividade, agregando inteligência, óbvio que o resultado tende a ser explosivo positivamente, né? No sentido de que tu, daqui a pouco, tem um volume muito grande de contratos que, para fazer na mão essa revisão ou essa análise, não seria possível. A tecnologia entra realmente como uma aliada nesse processo como um todo, e daí existem diversas formas e diversas soluções, mas como tu comentou ali, né, a inteligência artificial é um modelo que a gente pensa muito em chat GPT, etc., mas que é extremamente personalizável também sob a ótica das empresas e do negócio particular para análise desses dados, né? Ainda mais conectados com soluções como do comentaste, né? SAP, enfim, ao ERP. E justamente, né, para que, por exemplo, as soluções de inteligência artificial consigam dar um resultado de fato, né, factível e que esteja alinhado com o contexto do negócio,
ela precisa estar contextualizada com como que a empresa funciona, como é que ela vende, como é que ela ganha dinheiro, como é que ela compra e tudo mais. Como é que é feita a tomada de decisão dentro da Exatamente. organização. Então, as pessoas não podem achar que, por exemplo, elas vão conversar com o ChatGPT, que elas contratam lá individualmente o plano pessoal e vão conseguir resolver de alguma forma, né? Ou que a TI disponibilizou para os setores da empresa utilizarem, mesmo que de forma corporativa, né? É um olhar muito mais abrangente nesse caso, né? Então, falando um pouco sobre como que a gente, alguns objetos, né, de soluções que a gente criou para poder justamente dar escala na resolução desse problema, um exemplo é essa questão dos agentes de IA, né? Para poder fazer a análise dos contratos, delinear cenários e conseguir dar escala e, inclusive, empoderar os setores de negócios, setores fiscais e tudo mais, para que eles possam, né, fazer essas análises, mas apoiados com, né, pessoas que tenham o conhecimento específico, né, para poder alinhar e testar. Balizar a decisão. Exatamente. E daí tem um ponto que é chave aqui nisso tudo, que é também a confiabilidade do dado, Exato, né? exatamente. Que, por exemplo, e falo porque sei, a gente já conversou sobre isso em outras oportunidades, né? Mas tu tá inserido dentro do ERP, tu tem, teoricamente, como dado a empresa. íntegro e com credibilidade. Isso. E o negócio inteiro tá ali dentro, né? Então, a gente não tá falando de uma base universal da internet. A gente tá falando de uma base que é o negócio. Que é o próprio negócio. Então, é o próprio negócio, com as facilita... próprias regras do negócio e com as próprias tomadas de decisão que o negócio quer fazer. Então, Exato. essa base da gente poder usar como essa premissa para treinar uma inteligência artificial, ela faça uma inteligência artificial personalizada, da empresa que ela... Eu diria que isso é imprescindível porque no nosso meio, né, no meio jurídico, as inteligências artificiais comuns, né, que é isso, cada um pode ir lá e contratar, ela alucina muito na nossa área, muito, de inventar dispositivo de lei, de inventar jurisprudência, então ela realmente não é confiável para esse fim. Claro que ela pode ser consultada, mas nunca como um fim, né, não pode ser só ela, sempre tem que ter a revisão. No momento que aliada, obviamente, a inteligência daquela especialidade que tu está buscando consultar, né? Como a gente falou, se eu fizer perguntas de tecnologia, eu não vou ter crítica suficiente como vocês têm para analisar aquela resposta, né? E do mesmo modo, a contrário senso, se vocês fizerem perguntas de direito tributário... Não é o mesmo efeito. Vai ter como avaliar, né? Se aquilo ali faz sentido ou de fato não faz sentido, inventou alguma coisa e tudo mais, né? Por isso que até eu comentei muito dessa capacidade que a gente tem hoje por essas ferramentas de gestão de dados, esses agentes de IA, de personalizar, e esse é o grande mote, né? Personalizar a solução para as organizações. Então, esses agentes de IA, desde que treinados adequadamente, eles vão ser personalizados nesse aspecto, sobre o regramento, sobre as práticas de negócio, sobre as tomadas de decisão. Então, particularmente sobre isso que a gente estava comentando do agente IA que nós temos aí para gestão de contratos, é exatamente esse é o grande diferencial, né? Quer dizer, ele começa a interagir através das perguntas e das regras que são colocadas, o agente começa a pensar como um funcionário daquela empresa, com aquelas características, né? E ele não para nesse fim também, né? Pelo que eu já tive a oportunidade de ver em funcionamento, né? E a gente pode pensar, porque como a gente tem acesso ao dado... do negócio, né? Se pode pensar no avanço dessa solução para além de contratos. Então, se eventualmente o gargalo que se quer avaliar dentro da companhia é, como a gente já falou em outros casos, eu já vi vocês apresentarem soluções semelhantes, ESG, a gente consegue avançar em análise para tomada de dados direcionada com essa matriz, assim, né? Exatamente. Então, a gente na verdade, escolheu o mote específico da reforma tributária começar com um agente de IA para contratos, porque em tese é o mais genérico possível, né? Então, a derivação desse agente aí começa a entrar num modelo de negócio que é muito próprio das empresas. Contratos, em geral, temos algum regramento, tem alguma forma de trabalhar, então a gente já, com esse agente, traz um benefício muito grande para esses contratos, para serem trabalhados, porque ele simula cenários, ele acompanha toda a transição até 2033, né, aponta os valores a serem considerados nos contratos, então tem uma série de vantagens já nisso, mas, na verdade, é o primeiro passo para a gente conseguir derivar dentro da empresa
para questões que são muito particulares dela, né? Como tratar o crédito, como tratar o fluxo de caixa, como tratar o custo operacional, né? Então, é por isso que essa capacidade que tem esse tipo de agente permite realmente atingir resultados bem positivos. E na construção dessa solução, né, que vocês estão desenvolvendo, qual foi a principal dificuldade, né? Porque acho que a linguagem da tecnologia, a linguagem jurídica, quem, né, o advogado que vai ver algo de tecnologia acha que, né, é grego e vice-versa, né? Acho que são linguagens e aí a diferentes. gente bota de novo aqui mais um complicador que não é necessariamente quando se fala de uso de inteligência artificial na disponibilidade corporativa, não é necessariamente o advogado que vai olhar para isso. Exato. Ele tem outras atribuições dentro da empresa, talvez não esteja preocupado com o impacto contábil, fiscal, etc. Pode ser o cara de compras que vai estar olhando, o cara de vendas, o comercial, né? São muitos usuários também, isso tudo tem que estar, acho que dentro do espectro, e a inteligência artificial traz um ganho que é a linguagem natural também, né? Sim, exatamente. Então, o que aconteceu de muito interessante foi que a gente está trabalhando com essa solução desde meio do ano passado, de 2025. E a gente desenvolveu uma ideia conceitual, assim, um pouco do conhecimento que eu tenho, especificamente do problema da reforma tributária, que não é grande, mas ele permite pelo menos a gente iniciar o desenvolvimento de uma solução. E a gente colocou esse produto, esse agente, como o que a gente chama de POC, né? Que é uma prova de conceito, dentro de 2 grandes empresas aqui do Sul. Eles se propuseram a fazer e bacana, a gente acompanhava com eles. E o mais interessante é que a ferramenta tem um grande potencial, mas o pessoal não usava o potencial, né? Que era o que a gente o pessoal ficava falava, né? fazendo perguntas muito simples, muito básicas, como se a gente estivesse lendo o contrato e chegando a algumas conclusões, sendo que a ferramenta tem um potencial muito grande de fazer simulações, de olhar cenários, de buscar dados complementares para fazer análise. E a gente ficava olhando e ficava assim, cara, mas só um pouquinho, o pessoal não está usando o potencial que tinha. É que nós começamos a ver que um trabalho como esse é dentro daquele aspecto que eu comentei com você, tem que ser mais holístico, né? Sim, tem que envolver áreas do negócio, áreas do consultores negócio, externos. consultores especialistas como especialistas, né? Para dizer, cara, olha só, que tem que dizer, né? Os desafios que a gente quer buscar são esses, são muito mais complexos, né? Não, então, se você está fazendo um contrato de 3 anos, quanto que isso impacta no negócio? Como é que vai ser? Né? Então, a gente viu que nessa POC, se nós simplesmente focássemos no agente, ele não ia entregar o resultado. Por isso que a gente viu que essa solução demandaria muito mais pessoas com níveis de conhecimento diferenciados para fazer com que isso fosse potencializado. Sim, saber perguntar, né? Isso. Resumidamente é isso. Fazer as boas perguntas. Fazer boas perguntas, né? O pessoal fazia perguntas muito básicas, né? Então, isso a gente aprendeu nesse processo aí dos 6 meses finais de 2025. Em 2026, a gente já preparou o produto de uma forma um pouquinho diferente, mas já contando com o suporte, a presença de mais pessoas nesse sentido. Sim, a gente viu que o agente em si não resolveria. Se expande para muitas áreas do negócio, Sim. como tu falaste. O contrato pode estar impactando na área logística, no jurídico, no fiscal, no contábil. São muitas áreas que, eventualmente, a pessoa que está dentro da operação, sendo usuário ali, por exemplo, ela está preocupada com aquela rotina de dia a dia dela também, né? A gente tem que encarar essa realidade. Sim. Então, tem que ser colocado na mesa os especialistas de cada uma daquelas áreas e do negócio para pensarem junto em como maximizar realmente a solução. E daí a gente volta para o que a gente estava falando, que é que realmente, assim, reforma tributária, tudo isso que a gente traz acaba, no final do dia, falando de negócios, né? A gente vai... Eu acho que a gente vai encerrando daqui um pouco o podcast, então eu vou retomar alguns pontos para falar justamente disso, assim, né? Da importância de colocar todo mundo na mesa. Porque, como tu falou, tem uma solução de alta qualidade, de alta performance, mas se a gente não coloca todos os usuários, todas os heads de área para pensar o negócio, inclusive com consultorias externas, como vocês, eventualmente como a gente também, mas talvez o resultado não seja potencializado pela tecnologia sozinha, né? A gente precisa colocar pessoas também dentro dessa equação. E essas ferramentas novas de IA são muito, muito interessantes no sentido de que, à medida que a gente vai, quanto mais a gente vai forçando ela, mais ela vai aprendendo com o modelo. Então, ela se torna muito inteligente sob o aspecto de analisar os dados sob diversos vieses dentro da empresa. Então, quanto mais
pessoas diferentes estiverem interagindo com aquilo, Sim. mais a gente está dando qualidade para a solução que é Alimentando. possível. Então, tem um aspecto muito interessante disso, dessa integração toda, ela qualificar cada vez mais a solução que a gente está usando. Claro. Né? A gente pode ver que os usuários que mais nos procuravam buscando soluções para dar escala para a análise da situação da reforma tributária nem eram o setor fiscal ou tributário dentro das empresas. Quem nos procurava, vamos dizer assim, era o setor financeiro, o próprio setor de compras, porque às vezes eles têm esse viés mais no dia a dia deles, da dor, vamos dizer assim, que eles, opa, isso aqui pode me impactar. Tá entendendo? Então, essa questão do treinamento ficou muito interessante, porque a gente pode ver que essas áreas de negócio mais nichadas, mais então fora da tecnologia ou do fiscal tributário dentro da empresa, eles faziam perguntas mais arriscadas, vamos chamar assim, arrojadas, vamos chamar assim, né? Eles saíam um pouco da caixinha sobre a análise da reforma tributária na lei e tal, que daqui a pouco era alguém do fiscal lá da empresa operando esse determinado agente. Né? Então, a gente pode ver que quando as áreas de negócio recebiam o aporte tecnológico, né, de poder utilizar o agente para poder testar os cenários e tudo mais, eles conseguiam, de fato, né, eles eram mais criativos, vamos dizer assim. Qualificavam mais. Exatamente. Mas né? isso faz muito sentido, porque a gente, quando trabalhou reforma lá no escritório, tanto internamente quanto com os nossos clientes, uma das principais questões que a gente viu desde o início é o quanto a gente ia precisar sensibilizar as áreas. Letramento, assim. A gente sempre, a gente chama, né? A gente tem isso, a gente trabalha muito com os nossos clientes de workshops de sensibilização das áreas. Quando a gente colocou todo o nosso time para pensar, era muito diferente. O workshop que você vai fazer para compras tem um viés, o para vendas tem outro, para o financeiro tem outro. Então é isso, é todo mundo, cada um pensando na sua área, mas tendo uma noção do que a reforma vai impactar, né? Para conseguir, no final do dia, como a gente falou bastante aqui, pensar no negócio como um todo. Perfeito. Então, acho que é isso, pessoal. A gente vai se encaminhando para o final. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem aí, né, para quem está nos escutando, seja empresário, seja alguém de tecnologia, seja alguém né, do jurídico. O que vocês imaginam que seja a principal mensagem de deixar desse episódio para que eles reflitam um pouquinho se estão no caminho certo? Legal. Eu acho que assim, conversamos acho que vários aspectos legais aqui, que a gente tem conversado com os nossos clientes também sobre a evolução dos assuntos e como é que a gente tem tratado. Mas esse viés realmente da gente cada vez mais buscar ter soluções, tomar decisões com equipes, com grupos, né? com vieses diferentes sobre a tomada de decisão, isso cada vez mais é uma necessidade dentro das organizações. A gente tem visto que aquelas organizações de um tomava decisão e fazia, acontecia, cada vez mais que a gente consegue compartilhar essas questões, a gente desenha soluções melhores, né? E desenhar soluções melhores hoje faz parte da vida das empresas. O nível competitivo altíssimo, uma velocidade de resposta que é exigido muito grande. Então, quanto mais a empresa estiver ligada neste cenário, envolver as pessoas, provavelmente os resultados serão melhores. Por isso que eu disse que a gente tem enxergado muito isso. A gente chega num cliente para tratar com ele, a gente já sabe que ele está num nível de preparação muito melhor do que o outro. E eu acho que, independente das questões da tecnologia ou da parte jurídica, isso é um viés que a empresa toma. Diz, cara, eu estou inserido nessa realidade, eu tenho que preparar as minhas pessoas, eu tenho que preparar meus processos e a minha empresa para essa nova realidade. Então, teve muita gente que já despertou, muita gente já acordou, e isso que você brincou da reforma tributária ser uma revolução, que bom que seja um gatilho para isso. Porque aí o pessoal está vendo, né, que os problemas daqui para frente, os problemas simples globais, né? Os problemas simples das empresas já foram resolvidos. Agora daqui para frente são só os complicados, né? Que é sobreviver nesse mercado altamente agressivo, competitivo e principalmente conseguir traduzir todos esses problemas e resolver esses problemas de uma forma integrada, que as pessoas estejam participando e que a velocidade e a qualidade da tomada de decisão cada vez seja melhor. Perfeito. Primeiramente, obrigado pela oportunidade, né, da gente estar falando aqui com vocês. E como mensagem, assim, bem simples, né, ligando com o que o Paulo falou, é muito menos sobre como era anteriormente, onde tínhamos, né, os heróis, né, da TI ou do fiscal resolvendo de forma
a atuar em cima da dor, né? Atuando mais como uma sala de justiça, vamos dizer assim, onde a gente envolve todos os profissionais e os heads e todas as pessoas que têm conhecimento do negócio para poder apoiar, tomar essas decisões e pensar no futuro das empresas nesse ambiente aí que é incerto, vamos dizer assim, para todos nós, mas se quanto antes as empresas começarem a olhar para isso, ainda não é tarde demais, vamos dizer assim, mas vira o quanto uma antes... oportunidade, né? Exatamente, é um mas desafio o quanto hoje, antes mas vira esse quem assunto... efetivamente consegue ver isso, vira uma oportunidade. Quanto antes esse assunto começar a ser discutido dentro das empresas, mais tempo, com mais calma, de forma mais estratégica, vão poder ser pensados nos possíveis cenários e a aplicação deles. É engraçado que tudo que vocês falaram passa pelo que eu tinha anotado para ser o meu recado final também. Mas porque era justamente isso, assim, né? Tem tempo ainda para se planejar, a gente tem um período longo de transição. É importante colocar isso como uma prioridade de negócio, né? E não tratar a reforma tributária como um gerador de tarefa e tratar como um projeto dentro do negócio, né? Eu acho que casa bem com o que vocês falaram, então também não vou ficar aqui me estendendo muito, porque acho que a gente está alinhado em termos de discurso também, e acho que esse é o recado que fica, né? É realmente olhar para o negócio como um todo, tratar como uma gestão de projeto séria, porque vai ganhar competitividade ali na frente quem se preparar. Exatamente. Tá bom, muito obrigada, Obrigado. Igor. Obrigado. Paulo, pela Gabriel, oportunidade. né, nossos líderes de tecnologia, muito obrigada pela contribuição. Acho que teve muito a agregar, né, do que a gente vem conversando e para conversar sobre reforma tributária, sobre o viés de vocês, né, pessoas que estão à frente aí das questões tecnológicas, foi muito enriquecedor. Então, muito obrigada. Para quem tem que estar nos assistindo, sigam nos acompanhando no Tchela Cast. Esse foi mais um episódio. Aguardem que em breve teremos mais. Tchau, tchau.